Na sequência das sessões anteriores, vamos iniciar então a terceira sessão de Arte e Cultura do Colégio Planalto e o título hoje é, referindo-se a dois pintores do século XVIII, dois pintores franceses do século XVIII, Fragonard e Chardin, duas visões da mulher no século XVIII. Eu costumo falar muito aos meus alunos na posição do historiador Ernest Gombrich, em que ele refere numa das suas obras que, de certa maneira, é possível prever o futuro olhando para a arte que é produzida numa determinada época. Infelizmente, ele depois também diz que, normalmente, as pessoas que vivem nessa época têm dificuldade em analisar a arte e só, passado algum tempo, é que se conclui que realmente aquilo que os artistas estavam a fazer, de certa maneira, antecipava o que seriam as tendências do futuro. Há um período em que isso é extremamente claro, que é o século XVIII. O século XVIII foi, em termos artísticos, uma época de transição. Costuma-se encaixar o barroco no século XVII, costuma-se encaixar depois os revivalismos e os romantismos no século XIX, e o século XVIII fica ali um bocadinho a meio, em que por um lado ainda se faz barroco, por outro lado já se começa a fazer o neoclassicismo, e digamos como característico do século XVIII temos essencialmente o movimento que ficou conhecido como o Rococó, termo que vem da palavra francesa rocaille, que começou por ser um estilo decorativo que podemos encontrar por toda a Europa, desde Lisboa a São Petersburgo, e que depois com o tempo acabou por marcar todo um conceito cultural e mental à volta do que foi o fim do antigo regime. E realmente foi isto que o século XVIII foi, não é? Por um lado, este século ainda é marcado por as características de uma sociedade antiga, o absolutismo régio, a religião única imposta pelo soberano, os privilégios do clero e da nobreza, o protecionismo ao nível económico, mas ao mesmo tempo o século XVIII foi também o tempo em que esta sociedade e este ambiente tradicional eram já contestados, e no caso concreto, sobretudo dos Estados Unidos e da França, os filósofos e os intelectuais começaram a pôr em causa todo este esquema, preparando aquilo que seriam as grandes revoluções, primeiro a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, isso marcaria, de certa maneira, as origens da Idade Contemporânea, e hoje olhamos para aquilo que eram os fundamentos da sociedade do século XVIII e tudo isso nos parece uma coisa já estranha, que já nada tem a ver connosco. Bom, do ponto de vista artístico, temos que perceber que, sendo a arte essencialmente produzida para e encomendada pelas elites, reflete, antes de mais, o gosto e a vontade das elites. E no caso das elites do século XVIII, falando concretamente do caso mais paradigmático e, de certa maneira, influenciou o resto da Europa, que é o caso francês, o que nós temos é, nitidamente, pensando, por exemplo, no alto clero ou na nobreza daquela altura, pessoas que já não conseguem defender os seus valores. Se no século XVII ainda era possível, com muita argumentação, defender as bases daquilo que era a sociedade tradicional, perante a contestação que esses valores iam sofrendo cada vez mais, era muito difícil realmente às elites do século XVIII continuar a defender da mesma maneira os valores que tinham marcado a época anterior. E assim, o que nós notamos no século XVIII é aquilo que notamos em praticamente todas as civilizações na sua fase decadente. As elites
desistem de lutar por aquilo em que acreditam ou em que fingem acreditar, e muito pragmaticamente pensam apenas em divertir-se, como se efetivamente quisessem aproveitar os últimos momentos antes das grandes transformações que se esperavam. E realmente o que nós notamos na pintura francesa e que depois marcou a europeia do século XVIII, nomeadamente na obra de Watteau, Boucher, Fragonard, que falaremos hoje, é que realmente o que esta gente pede aos pintores é que lhes representem os seus prazeres, o modo como gostavam de levar a vida. E aquilo que nós convencionamos chamar a pintura do Rococó, que aqui em Portugal aparece representada mais ao nível da azulejaria palaciana, tem a ver fundamentalmente com a representação dos bailes, dos banquetes, dos piqueniques, dos encontros amorosos, das sessões musicais, tudo aquilo que fazia parte de uma vida dedicada aos prazeres, que era o grande objetivo destas elites pré-revolucionárias e que ficaram, de certa maneira, consubstanciadas nesta pintura. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, o século XVIII foi também a época em que a classe média, aos poucos, vai contestando esta visão da sociedade e esta estrutura da sociedade, preparando aquilo que seriam as grandes revoluções, e também esta visão da classe média nos aparece na pintura desta época. A minha proposta para hoje era realmente mostrar duas obras de dois autores contemporâneos, viveram mais ou menos na mesma época. Um representa claramente esta pintura das elites, pintura de uma classe social que está prestes a perder os seus privilégios e, em alguns casos, até literalmente a cabeça. E, por outro lado, um autor e uma pintura ligadas à classe média e que antecipam o que seria depois a tendência da pintura já no século XIX. Bom, começando pelo pintor mais convencional, pelo artista mais convencional, Jean-Honoré Fragonard, um dos principais representantes da pintura do Rococó. Ele nasceu em Grasse, no sul de França, em 1732 e morreu em Paris em 1806, com 74 anos. Foi um pintor de enormíssimo sucesso. Gulbenkian tem vários quadros dele, calculando-se que no período anterior à Revolução ele tenha pintado cerca de 10 mil quadros, para além de milhares de desenhos e gravuras. O pai era um luveiro de Grasse, que o enviou para Paris para estudar justamente com François Boucher, que era um dos principais representantes desta pintura rococó, mas o Boucher, apesar de lhe reconhecer talento, estava cheio de discípulos que ele achava que já eram demais, e então encaminhou para o ateliê de Chardin, o outro artista que vamos estudar hoje. Mas ele esteve lá muito pouco tempo, ele não encaixou na pintura que o Chardin fazia, voltou em breve para o estúdio do Boucher, e ele começou por encarregá-lo de fazer réplicas das suas próprias pinturas. Entretanto, Fragonard era protegido pelo abade Richard de Sanon, e com ele percorreu a Itália, onde se entusiasmou com os grandes mestres, nomeadamente com a obra colorística do veneziano Tiepolo. Andou bastante tempo a viajar, sabemos que em 1756 ele está em Roma, e só voltou a Paris em 1761, quando então estabeleceu o seu ateliê. Em 1765 ele faz um enorme sucesso quando apresenta no Salon, que era a grande exposição de pintura daquele tempo, uma obra de tema clássico que foi logo comprada por Luís XV. Ora, ter uma obra comprada por um rei era o início de um sucesso, era logo algo que marcava pela positiva a vida de qualquer artista. E a partir daí foram 20 anos de sucessos que passaram pela entrada na Academia Real, várias viagens à Itália, e pelo caminho ainda se casou com Marianne Gérard em 1769. Como vimos, ele fez milhares de quadros, geralmente de pequenas dimensões, para as famílias da aristocracia,
representando os seus prazeres e uma vida hedonista e mundana. Aliás, ele próprio apreciava uma vida dedicada aos prazeres. Foi um excelente colorista, louvado por todos os críticos da época. Sabemos que era um grande admirador de pintores colorísticos como Rubens ou Rembrandt. E depois veio a Revolução. E a Revolução acabou-lhe com a clientela, não é? Acabou-lhe com a clientela e acabou com a fama. Ele passou a ser considerado um artista fútil, ao serviço de uma classe decadente. No fim da vida foi esquecido e morreu na miséria depois de ter conhecido durante muitas décadas fama e fortuna. No século XIX foi esquecido, as histórias de arte deixaram de o referir e só podemos dizer que foi verdadeiramente reabilitado já no século XX. O quadro que eu escolhi para, enfim, de certa maneira, mostrar o que era esta pintura de Fragonard e, ao mesmo tempo, o que era esta pintura do Rococó, é um quadro chamado O Baloiço, que é talvez a sua obra mais conhecida, e que foi pintado mais ou menos por volta de 1766, 1767. Ela está hoje na Wallace Collection de Londres e é um quadro de com relativamente pequenas dimensões, mede 81 por 64,2 centímetros. O título original em francês, Les hasards heureux de l'Escarpolette, os incidentes felizes do baloiço. Hoje chamamos, de forma mais resumida, o baloiço. Bem, a frivolidade do tema, alguém lembrou-se de representar apenas um baloiço, mostra bem o que era não apenas a mentalidade, mas as elites, as preocupações das elites francesas antes da Revolução e também, nomeadamente, o papel da mulher por esta altura. A origem do quadro estaria numa encomenda feita ao pintor Gabriel Doyen por um barão que lhe pedira para pintar a sua amante num baloiço empurrado por um bispo. O barão devia ser retratado de modo a ver as partes íntimas da amante. Mas Doyen estava cheio de encomendas e então encaminhou a obra para Fragonard. Este aceitou, mas com a condição de não pôr o bispo, porque, dizem as crónicas, temia vir a ser incomodado por isso. E então o bispo foi substituído pelo marido traído. O seu primeiro proprietário do quadro, não sabemos se era o tal barão citado nas fontes da época, foi um administrador de Bressigny, um alto funcionário do reinado de Luís XV, que simbolicamente seria mais tarde guilhotinado na Revolução Francesa. Em 1859, os herdeiros quiseram oferecer o quadro ao Louvre, mas ainda nessa altura Fragonard tinha má fama e o Museu do Louvre recusou e acabou por ser comprado por um preço muito baixo por Sir Richard Wallace, um grande colecionador inglês e o criador da famosa Wallace Collection. O mais bonito deste quadro, efetivamente, é a cor que muitos entenderam, de certa maneira, antecipa Renoir e a obra dos impressionistas. Mas analisemos a mensagem trazida por esta pintura. Há uma rapariga que está num baloiço, uma rapariga jovem, que corresponde aos ideais de beleza da época, uma rapariga delicada, pequenina, já não eram os ideais mais maciços do século XVII e da época de Rubens, que está num baloiço e à sua volta está um jardim encantado, cheio de árvores e de rosas. As rosas são tradicionalmente as flores ligadas ao amor. São bonitas, cheiram bem e têm espinhos. Podiam estar ligadas ao amor divino e nisso apareciam como algumas das flores relacionadas com a Virgem Maria, aqui aparecem ligadas mais ao amor humano. Há um homem idoso, que é o marido, que na sombra empurra o baloiço. E é uma figura quase ridícula, não é? Tal como se pretendia mostrar o casamento nesta altura, os poetas desta altura, os escritores desta altura, muitas vezes chamados os libertinos,
procuravam justamente ridicularizar o casamento como uma coisa falsa, numa época em que, não nos esqueçamos, os casamentos eram essencialmente arranjos entre famílias ou arranjos pragmáticos, entendendo-se que a função amorosa se devia fazer fora do casamento, pelo menos para as elites, não é? Ela solta um sapatinho e o amante aproveita para espreitar por baixo. Ela olha para ele, ele, pelo contrário, olha para as suas cuequinhas, ou seja, há aqui uma espécie de antítese entre a posição feminina e a posição masculina, em que ela busca o amor e o encontro emotivo, e ele está mais preocupado com a parte física e com o desejo. Junto ao jovem amante está uma escultura que representa Eros, portanto a figura da mitologia relacionada justamente com o desejo. Por baixo da rapariga estão também dois pequenos cupidos. De forma libertina, a posição do jovem em relação à rapariga lembra os quadros religiosos do Barroco e que podiam ser encontrados ainda nas igrejas do século XVIII, em que os santos são iluminados por uma luz divina, caindo por terra e entrando em êxtase perante uma revelação de Deus, da Virgem Maria ou de alguma figura celeste. Claro que o jovem está na posição de ver o paraíso, mas agora o paraíso na terra, representado pela antecipação erótica, em vez das delícias celestes, como era habitual na pintura desta época. E aqui, naturalmente, há uma posição libertina de um anticlericalismo primário, muito próprio da época. Não nos esqueçamos que as elites francesas estavam já profundamente descristianizadas na época anterior à Revolução. A mulher colabora, mostrando claramente o desejo de ser vista, e o sapato perdido simboliza já o ato de se despir que se antecipava. Muito bem visto na sua época, este quadro mais tarde acabou por simbolizar os defeitos de uma elite hedonista e sem ideias que vivia apenas para os seus próprios prazeres. Claro que, diriam depois, mais tarde, os revolucionários, sem direito também aos seus privilégios e morais, uma vez que nada de bom traziam para a sociedade. Os filósofos da Revolução preferiam uma pintura que valorizasse as virtudes cívicas, que valorizasse as virtudes humanas, a honestidade, o trabalho, a competência, o patriotismo, e não apenas estas preocupações egoístas com prazeres pessoais, sem qualquer outra ambiência à sua volta. É neste contexto que vai depois aparecer o neoclassicismo, a obra de David, o neoclassicismo e todo o papel da pintura histórica do século XIX. É curioso que Fragonard, pessoalmente, até se entusiasmou com a Revolução, mas esta não o aceitou. Ele simbolizava justamente tudo aquilo que tinha que ser destruído. O quadro, hoje já passadas estas polémicas, continua a ser um bom documento sobre o que era a sociedade francesa do tempo de Luís XV, nomeadamente a sociedade que estava prestes a ser derrubada. Nos antípodas de Fragonard, embora, como vimos durante algum tempo, apesar de ter sido seu mestre durante algum tempo, está Jean-Baptiste Siméon Chardin, Jean-Baptiste Chardin, como é geralmente conhecido. Ele nasceu em Paris em 1699 e morreu na mesma cidade em 1779 com 80 anos. Portanto, não chegou a ver a Revolução. Ao contrário de Fragonard, ele vai ser um pintor sobretudo apreciado pela classe média. Não fez tanto sucesso como Fragonard, mas, ao contrário deste, teve a sua fama mantida ao longo do século XIX. Ele vai pintar sobretudo naturezas mortas e também cenas de género, portanto cenas do cotidiano, de inspiração holandesa, mas ambientadas entre a classe média. Viveu toda a vida em Paris, era filho de um marceneiro,
Luís XV, que o apreciava, arranjou-lhe um estúdio perto do Louvre, foi também membro da Academia, mas ao contrário de Fragonard, levou sempre uma vida apagada, modesta, de pai de família. Não consta que alguma vez tivesse sido infiel nem à sua primeira esposa Marguerite, nem à sua segunda esposa Françoise. Dizia-se que não atribuía preço aos seus quadros, aceitando aquilo que o cliente quisesse pagar. E mesmo assim ainda teve algumas encomendas interessantes. Por exemplo, foi ele que foi encarregado de restaurar, em 1731, as pinturas da galeria de Francisco I no Palácio de Fontainebleau. Como, enfim, grande artista da classe média, da burguesia, como se dizia na altura, ele vai sobretudo ganhar dinheiro com as gravuras, que eram muito mais baratas e que qualquer pessoa podia ter em sua casa, e nesse aspecto foi talvez um dos pintores mais bem-sucedidos da época. Como digo, apesar de ter recebido uma pensão de 500 libras por parte de Luís XV em 1752, ao contrário do outro autor que falámos hoje, ele foi muito apreciado pelos filósofos iluministas, pelos filósofos que prepararam a Revolução Francesa, e, por exemplo, Diderot, o enciclopedista, considerava o modelo daquilo que deveria ser um pintor, daquilo que devia ser o papel do artista na nova sociedade que deveria nascer da Revolução. No fim da vida recebeu várias honras, como de ser membro da Academia das Ciências de Rouen, tesoureiro do Salon e até o título de primeiro pintor do rei, o que prova que a Revolução já dominava a cultura nas vésperas de 1789. Costuma dizer-se que no tempo de Luís XIV a cultura, e de certa maneira condicionava todo o ambiente social, partia de Versalhes para Paris, partia da corte para a sociedade. Nos tempos de Luís XV e sobretudo de Luís XVI, a cultura já partia dos cafés e dos salões de Paris para Versalhes. Já não era a corte quem ditava a cultura, já não era a corte quem ditava as regras. Qualquer pessoa medianamente inteligente poderia perceber que o antigo regime tinha mesmo os dias contados. Quando se perde a batalha cultural, é muito difícil depois perder as outras batalhas. Como disse, foi muito apreciado no século XIX e influenciou vários artistas deste século. Por exemplo, as bolas de sabão de Manet, que está hoje na Gulbenkian, foi inspirado numa obra de Chardin. Para simbolizar, para representar bem a obra de Chardin, eu escolhi talvez o seu quadro mais famoso, que é a Bênção, ou geralmente conhecido pelo nome em latim Benedicite, porque as orações eram rezadas em latim nesta altura. Este quadro, aliás, a primeira versão deste quadro foi pintada em 1740. E a fama foi tal que Chardin pintou mais 3 versões. A versão original está hoje no Museu do Hermitage, na Rússia, e há mais 3 versões. Uma no Louvre, outra no Museu de Roterdão e outra no Museu de Estocolmo, para além de várias cópias. E não me refiro às gravuras, que foram às centenas, se não aos milhares, muito divulgadas entre a classe média. A versão original foi exposta no Salão de 1740 e oferecida ao rei Luís XV. Chardin procurava assim cair nas boas graças do rei e ganhar alguma fama. Mas tudo indica que o rei, e sabemos que Luís XV não apreciava muito este tipo de pintura, não tenha preferido claramente a pintura de Fragonard, não terá apreciado muito o quadro, porque mais tarde, por volta de 1770, vai vendê-lo a Catarina II da Rússia. A versão que está hoje no Louvre foi comprada já no século XIX. E Chardin mostra aqui um outro ideal feminino completamente diferente do anterior. Nós temos aqui um interior da classe média, que eu fazia notar que é um ambiente confortável, mas sem luxo. Não faltam os utensílios, as cadeiras são estofadas, a mesa tem toalhas, as roupas da mulher são práticas, mas não estão remendadas. As crianças têm brinquedos, estão bem vestidas, estão limpas e há uma braseira no chão. Isto para nós hoje é vulgar
entendamos que no século XVIII apenas famílias já com algumas posses poderiam ter uma casa deste género. Para a maior parte das pessoas o ambiente seria francamente miserável. Mas essas pessoas também, obviamente, não tinham meios para encomendar ou mandar fazer ou comprar quadros. O avental mostra que ela trabalha, neste caso, trabalha em casa. As crianças estão limpas e bem educadas e a mãe educadora consegue que rezem antes da refeição. Este era o ideal da classe média. A virtude do homem não estava, enfim, na sua ascendência até algum conde da Idade Média, nem nas suas virtudes amorosas ou na maneira como desperdiçava o dinheiro, estava essencialmente nas suas qualidades, na competência profissional, na honestidade, no seu mérito e, sobretudo, na capacidade de garantir o sustento da família. Algo que está subentendido no quadro, o marido não está presente, mas subentende-se que é ele que está a garantir o conforto relativo em que esta família vive. O ideal da mulher era ser modesta, limpa, trabalhadora e, sobretudo, empenhada na educação dos filhos. A maior virtude da mulher era ser uma boa mãe e com capacidade para preparar os filhos para o futuro. Este vai ser o ideal de família da classe média, que vai marcar o ideal de família do século XIX e da primeira metade do século XX, sendo hoje contestado, mas que, de certa maneira, marcou uma época. E é nesse aspecto que eu entendo que estes dois quadros, colocados lado a lado, mostram-nos muito bem um mundo em mudança. Fragonard representa um mundo que está a acabar, Chardin um mundo que estava para vir. Enfim, apenas uma pequena questão para vos pôr a pensar um bocadinho. É curioso, mas se pensarmos bem, hoje em dia, passados 200 e tal anos sobre a Revolução Francesa, qual destas duas mulheres estaria mais próximo dos ideais de hoje em dia? A mulher de Fragonard ou a mulher de Chardin? Qual seria a mulher revolucionária, qual seria a mulher conservadora? Eu não vou responder, sei a resposta, mas para que passem a perder mais algum tempo com estas coisas ligadas às artes, eu deixo a pergunta no ar e até à nossa próxima sessão.